Olá, tudo bem com você? Mais um programa Casa Heart e hoje temos uma grande convidada que trabalha com imposto de renda nos Estados Unidos há quase 20 anos. Aqui minha amiga Renata, seja muito bem-vinda. Oi, Li, obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, trazer um pouquinho de informação aí para a nossa comunidade. Legal, legal. Não, o prazer é todo nosso ter você aqui. E o intuito desse programa, Renata, é realmente a gente pegar e levar informação relevante à nossa comunidade, né? Então, iniciando, antes de a gente falar de imposto de renda, eu gostaria de te fazer uma pergunta. O que te motivou a entrar a trabalhar com imposto de renda? Quero saber, Renata. Bom, vamos lá. Eu sempre fui uma grande apaixonada por cálculos e por matemática desde que eu era pequena. Então, apesar de ter começado uma outra faculdade antes de contabilidade, eu sou fisioterapeuta também. É mesmo? Olha, isso eu não sabia, hein? Fui para contabilidade e lá eu me apaixonei, né? Uau. Efetivamente, porque no Brasil também o pobre da fisioterapia não sustentava ninguém e eu acabei me enveredando para os lados da contabilidade e lá eu me mantive por todo esse tempo. Legal, então quer dizer que você já iniciou a sua contabilidade lá no Brasil. Sim, lá no Faculdade Brasil. de contabilidade no Brasil, trabalhou quantos anos no Brasil com Eu contabilidade? trabalhei no Brasil uns 8 anos antes de vir para cá. 8 anos no Brasil. Depois veio para cá, tá aqui nos Estados Unidos já há quanto tempo? Já há 13 anos. 13 anos e trabalhando com Trabalhando contabilidade. com contabilidade, exatamente. Uau, então estamos aí 18, já 20, 21, anos, quase 21 anos, né? exatamente. No mercado, servindo a nossa comunidade. E, Renata, o que se nos diz como um fator primordial para fazer o imposto de renda para alguém que está chegando do Brasil agora e precisa entender que aqui nos Estados Unidos você precisa declarar? A gente sempre tenta fazer com que a nossa comunidade primeiro entenda o quão importante é declarar um imposto nos Estados Unidos, né? A gente faz um trabalho muito educacional. Eu costumo dizer que a gente realmente pega na mão das pessoas para fazer com que elas entendam quão importante isso é, porque isso é o que vai determinar a hora que a pessoa quer efetivamente comprar uma casa ou quando ela quer construir um histórico junto ao governo. Então, isso tudo é muito importante. Óbvio que a gente avalia, né, todos os fatores, se a pessoa pode ou não pode, deve, não deve, o que ela efetivamente teve de rendimento, mas a partir do momento em que a pessoa está apta a declarar o imposto dela aqui nos Estados Unidos, a gente faz questão de que ela entenda a importância disso e ela tenha a vida dela fiscal em dia, porque a gente costuma dizer que com leão aqui a gente efetivamente não brinca. A gente não pode brincar com nenhum leão, viu, gente? Se for para a África, cuidado com o leão. Se vir para os Estados Unidos também, tome cuidado com o leão, perigoso, né? Então a Renata, ela auxilia nesse lado, que legal. E Renata, você trabalha com pessoas físicas, com empresas, qual que é o seu niche? Tá tudo incluído aí ou não? A gente trabalha com pessoas físicas e jurídicas, né? Aqui a gente tem muito hábito de ter efetivamente empresas com sócios americanos ou estrangeiros que são reportadas junto com os impostos de pessoa física, ou dependendo do tipo de empresa que efetivamente fazem declarações separadas, né? Então a gente faz efetivamente esse trabalho tanto para a pessoa física quanto para a jurídica. Olha, que legal. O que se poderia dizer para alguém que... A gente vai focar agora nesse início de conversa de alguém que está querendo investir nos Estados Unidos, né? Então, essa pessoa que quer investir nos Estados Unidos, comprar mudar a tua empresa de lá ou abrir uma nova empresa aqui, o que é necessário para essa pessoa, para esse investidor lá do Brasil, abrir uma empresa ou trazer a empresa dele para cá? É o mesmo processo, Renata? Não, o processo de abertura de uma empresa aqui é muito mais simples do que o processo de transferência ou de abertura de uma empresa aqui que tenha uma empresa brasileira como dona dessa empresa por causa da tributação no Brasil e dos requisitos do Brasil quando existe uma empresa estrangeira como filial de uma empresa brasileira. Então, o processo de abertura aqui, a gente costuma dizer que perto do Brasil ele é efetivamente muito mais simples. O gente basicamente usa o nome da empresa que a pessoa quer, um endereço que pode ser o endereço residencial, se for o caso, os dados dos sócios, e o processo de abertura é um processo muito simplificado. No caso, quando a gente tem uma empresa do Brasil que vai ser dona de uma empresa americana, né, que vai ter uma filial americana, isso interfere lá no Brasil
além de interferir na abertura da empresa aqui, porque tem toda a parte da legislação brasileira que tem a troca da empresa para lucro real, essa coisa toda, então isso interfere lá. Então a gente sempre avalia com a pessoa se vale a pena mexer na tributação da empresa lá do Brasil ou se vale a pena a gente caminhar aqui com uma empresa independente para justamente não gerar nenhuma necessidade nessa empresa brasileira que traga para ele qualquer prejuízo aí tributário e financeiro de uma maneira geral. Que interessante isso. Olha, eu não sabia disso, viu? Super interessante. E você só declara algo no nome pessoal, se você estiver vivendo nos Estados Unidos, ou há Não. necessidade de um investidor que comprou, vamos lá, que comprou um investimento, uma casa com a gente, com a Hart, em Miami, Orlando, Boston, qual estado que seja. É necessário, mesmo ele tendo uma empresa e registrou o nome da empresa dele, vamos lá que ele registrou essa casa no nome da empresa, é necessário ele fazer também um imposto no nome pessoal dele ou a empresa imposto é suficiente? Depende do tipo de empresa que foi aberto para ele, para que essa casa fosse registrada. O que muitas vezes as pessoas não explicam na hora de uma abertura de empresa é que a corporation, por exemplo, ela só declara e paga imposto como pessoa jurídica efetivamente. E a LLC, ela faz a tributação da empresa na pessoa física dos sócios. A não ser que seja solicitada uma troca de classificação tributária da empresa, a princípio ela leva o resultado para o imposto de renda dos sócios e a tributação é feita no imposto pessoal. Uau. Então, donos de LLCs, geralmente, a não ser que seja feita qualquer alteração de classificação tributária, também declaram o imposto de pessoa física nos Estados Unidos, para que o resultado da empresa seja declarado no imposto de pessoa física deles. E uma coisa que muita gente acaba não tendo esse tipo de informação é que, a partir do momento da abertura da empresa, todas elas são obrigadas a declarar imposto de renda nos Estados Unidos. Então, o fato da empresa ter sido aberta, às vezes no final de um ano, muita gente chega para mim já com uma multa porque foi declarar um ano e recebeu multa do ano anterior que não foi declarado. Então, efetivamente, a partir do momento da abertura da empresa, a empresa é obrigada a declarar imposto. Uau, aqui. que interessante isso, Renata. E existem datas onde você tem que meet, né? Se você exceder aquela data, você paga essa multa? Exatamente. A gente tem 15 de março como data para as LLCs. Olha, de 15 mais de de um março. dono. Então, a gente está aí há um mês desse primeiro deadline. E se tiver só um dono, como Só funciona? um dono, se não for feita nenhuma alteração de classificação fiscal, ela é declarada dentro do imposto de pessoa física dos sócios, então ela vai para a data da pessoa física, que é dia 15 de abril. Né? Então, LLCs de 2 donos e S-Corps declaram dia 15 de março. E dia 15 de abril declaram as C-Corps, as LLCs de um dono só, que vão dentro do imposto de pessoa física, e o pessoa física. Uau. Então, a gente está aí 2 meses aí para que tudo chegue ao fim. Olha, que interessante isso. E se você não declarar a sua declaração até essas datas, você pode receber uma multa. Isso. A gente tem aqui, ao contrário do Brasil, um grande facilitador que é o pedido de extensão. Né? É muito importante que as pessoas saibam que essa extensão é para entrega de declaração, mas não para pagamento de imposto. Então, caso a pessoa não tenha documentos e informações suficientes para que a declaração seja entregue dentro desses prazos, a gente pode solicitar a extensão para o governo, que faz uma extensão do prazo de entrega da declaração de 6 meses, e aí a pessoa tem 6 meses a mais para que essa declaração seja entregue. O pagamento de imposto pode ser feito por estimativa no pedido de extensão. Então, se a pessoa não tem ideia de quanto ela vai pagar, ela pode fazer um pagamento por estimativa, que depois vai ser reconciliado no momento do imposto. Se ela pagou a mais, ela vai receber de volta. E se ela pagou a menos, ela vai complementar o pagamento no momento do imposto. Mas a extensão é sempre para a data de entrega do imposto e não para o pagamento do imposto. Então, é bem interessante que as pessoas também tenham isso em mente, porque a gente também recebe muita gente que me pediram extensão para o meu imposto, mas eu não fiz pagamento nenhum. Então, na hora de pagar o imposto, efetivamente vai ter multa, porque o governo não vai perdoar o tempo que a pessoa deixou de pagar. Uau, super entendido. Que interessante isso. E a declaração é um dos fatores super importantes, né? Declarar da forma certa, correta, é claro. Para você que tem esse sonho, né, de comprar uma casa ou quer buscar um financiamento imobiliário, eu vejo muitos dentro da nossa comunidade, pessoas que têm grandes empresas, né, e que limpam, pintura, construction, que a empresa faz um excelente dinheiro, só que na hora da declaração ela declara negativo. Se tiver negativo, não compra a casa, né, financiado pelos melhores programas do governo americano. Então,
toma cuidado na hora de fazer sua declaração, de realmente analisar bem com cuidado, né? Tá precisando, vai precisar de um financiamento imobiliário, quer comprar sua casa, quer sair fora do aluguel, tem que estar trabalhando de uma forma onde o imposto de renda tem que ser declarado que realmente você ganha, a renda que você ganha, porque isso vai te dar um poder de compra imenso, né? Um investimento do que você está declarando, do que realmente a renda que a empresa fez, declarar da forma certa para que a gente possa ter esse power na hora de fazer um financiamento imobiliário, a gente realmente ter condições de mostrar para o governo, olha, você faz uma renda boa, então essa renda que você fez, declarou e pagou imposto em cima dela, a gente vai te dar um cheque de 500 mil, de 400 mil, de 1 milhão, de 2 milhões. Importantíssimo vocês terem noção, né, Renata, em relação a isso, porque muitas vezes a gente só faz o write-off, até inventa algumas coisas de vez em quando sobre o write-off, mas no final pode prejudicar você na hora de um financiamento imobiliário. Gostaria de salientar isso porque a gente vê, né, isso muito, muito nesse mundo, e é importante as pessoas que estão lá do outro lado entender esse lado. Você pode economizar de um lado, mas do outro você pode desqualificar para um financiamento imobiliário. Exatamente. Né? Eu costumo sempre... Essa é uma das perguntas que faz parte da minha entrevista com o cliente, todas as vezes que a gente vai fazer um imposto, porque isso acontece muito mais do que a gente imagina. Todo mundo quer chegar e declarar prejuízo para não ter imposto a pagar e não ter nenhuma despesa com imposto. E eu sempre explico para eles que são duas coisas que são completamente divergentes. Você estar apto e qualificado para um financiamento imobiliário do que você ter uma baixa despesa com imposto. Então não adianta, quanto mais dedução a gente tem, quanto menos imposto a gente paga, menos qualificado na maioria dos casos, né, principalmente nos que a gente vai usar o imposto para qualificar a pessoa, aquela pessoa vai estar. Então é bem importante realmente que as pessoas consigam entender isso, que não existe a matemática perfeita para a gente ter um financiamento aprovado de 500 e 600 mil dólares quando a gente não tem imposto sendo pago. Exatamente, e não tem renda sendo Renata, declarada. exatamente. Então... Outra coisa importante também mencionar vocês aí que nunca declararam e estão vivendo nos Estados Unidos, principalmente quem ainda não tem os documentos. Um advogado me falou um dia, claro que eu não quero entrar nesse assunto, mas, exemplo, vai que sai uma anistia nos Estados Unidos. Muitas vezes eles vão ver se você foi um bom cidadão, né? Mesmo vivendo aqui, ainda não tendo os documentos, você está declarando o seu imposto de renda. Isso pode te ajudar até... Talvez, se acontecer uma anistia eventualmente no futuro, de analisar os últimos 3 a 5 anos que você realmente declarou e pagou seu imposto de renda nos Estados Unidos. Então, é importantíssimo também, claro, sempre conversar com um advogado de imigração para ver se essa declaração do que você está trabalhando, ganhando nos Estados Unidos, possa trazer um benefício adicional no futuro, em caso de uma anistia que um dia a gente acredita que vai acontecer, porque tem tanto, né, indocumentado vivendo nos Estados Unidos ainda. Eu estou te dando esse tip aí, esse conselho, porque um advogado me disse isso um dia, né? Não sei se procede ou não, mas eu acredito que sim, porque tem todo um sentido, né? O governo americano, para te dar o documento, quer ver que você foi um bom cidadão, né? Exatamente. A gente sempre orienta que busque, antes de mais nada, um advogado de imigração também, que tenham essa orientação, mas a gente nunca sabe o dia que isso vai acontecer, né? Então, quanto mais preparados eles estiverem, melhor é. Então... Exatamente. Você tem que estar trabalhando com os melhores, viu, gente? Então, lembrando que a gente está agora chegando ao final do nosso programa, mas, Renato, gostaria que você olhasse na primeira câmera ali e desse suas palavras finais, exemplo de algo super importante que você acha assim, caramba, a comunidade precisa saber disso, entender disso, e claro que no final do vídeo a gente vai ter toda a sua informação, seu contato, aonde vocês podem encontrar a Renata, é uma super profissional recomendada por mim, pela Heart Mortgage, porque ela realmente sabe o que está falando e a cliente satisfeita, viu, Renato? Por isso que está aqui, todo mundo que a gente virou para você, você aí, olha, só tem feedback positivo em relação ao seu trabalho, tá? Então, primeira câmera lá, fala para nós as últimas palavras, do que você gostaria de deixar as últimas palavras para a nossa comunidade, que possa agregar e trazer valor para a vida de pessoas. Gente, é muito importante que tenha essa mentalidade nossa aqui nos Estados Unidos de que o imposto de renda ele realmente vai mudar a vida de muita gente, de que estar em dia com o fisco americano é uma coisa que eu diria que praticamente mandatória para todos os que estão aqui. É importante agregar conhecimento, vai fazer a gente crescer em todos os sentidos, então assim, a gente está à disposição para ajudar. Qualquer pergunta, qualquer questionamento, qualquer coisa que a gente possa ser útil para a comunidade, a gente está ali para ajudar. Li, obrigada mais uma vez.
a gente está lá para continuar ajudando teus clientes e continuar sendo útil para a nossa comunidade, que a gente está aqui para educar e para efetivamente, como eu sempre digo, pegar na mão, caminhar junto e fazer com que todo mundo conquiste o sonho da casa própria, que eu acho que os teus clientes aqui é o objetivo maior deles, mas que além disso eles estejam em dia com seus impostos e com toda a sua parte tributária americana, que é importante. Eles precisam entender isso antes de mais nada. É verdade, Renata. Olha, super grato pela tua presença. Eu que agradeço. Nossa, super feliz mesmo, viu? Que é importante essa informação, que a nossa comunidade possa realmente absorver esse conhecimento, né? E lembrando que a Renata é só a primeira de muitas, hein, Renata? Amém. Vamos esperar Tamo você aqui aqui novamente, hein? Qualquer mudança na lei Pode deixar. do IRS, ou alguma coisa que seja relevante à nossa comunidade, me avisa, porque a gente quer você de volta aqui, trazendo mais informação relevante à nossa comunidade. Combinado. Tá bom? Fechado, Combinado. então, Obrigada, hein? viu? Eu que te agradeço. Gente, olha, terminamos mais um Casa Heart. Lembrando que a gente se vê logo no nosso novo programa, com novos convidados, sempre trazendo informação valiosa à nossa comunidade.